capítulo 7. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 16. O texto um pouco extenso. A gente vai tentar às vezes um pouco correr. E alguns versículos mais importantes, não dá para a gente comentar todos, mas os mais importantes, assim, a gente vai estar assim reforçando, trazendo a nossa atenção a algo que venha trazer para nós proveito espiritual para as nossas vidas. Amém? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2 ao verso 16, diz assim as Sagradas Escrituras: Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados por combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, fogo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Verso 11. Porque quanto cuidado não reproduziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de tudo poder confiar em vós. Amém, meus irmãos? Esse capítulo 7 de 2 Coríntios, ele não tem muita teologia, ele não tem muita doutrina, com exceção do verso 8 ao verso 10, que nos traz algum conceito. Mas essa carta, esse capítulo, é Paulo que recebe de Tito a notícia de uma carta que Paulo tinha enviado à igreja de Coríntios. É interessante, irmãos, que essa carta a qual eles receberam não é a 1 Coríntios, a qual nós já estudamos, mas sim uma terceira carta. Os estudiosos dizem que foram 4 grandes cartas que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, a qual foi canonizada e reconhecido como Palavra de Deus, 1 e 2 Coríntios.
a qual cronologicamente eles dizem, os estudiosos dizem que 1 Coríntios, na verdade, é 2 Coríntios, e que 2 Coríntios é, na verdade, uma quarta carta ao Coríntios. E Paulo está diante do resultado, não se confunda, e Paulo está diante de uma terceira carta, cronologicamente falando. E ele envia essa carta aos irmãos de Coríntios, e Tito entrega o resultado desta carta a Paulo. E Paulo escreve agora, 2 Coríntios, que nós estamos estudando, o resultado, as consequências dessa carta. O que foi que esta carta produziu na vida dos irmãos de Coríntios, que Tito traz aos irmãos. E é interessante, irmãos, que nós vamos tentar conseguir aqui, compilar ela com a apresentação desta carta, o conteúdo desta carta e a conclusão, porque segue na apresentação do versículo 2, ele diz o seguinte: olha, receba essa carta com o coração aberto. Essa carta que Tito está levando, a qual estou enviando para vocês primeiro precisam abrir o coração. Se vocês não abrir o coração desta carta que eu estou enviando, está subentendido isso. Se vocês não abrir o coração para ouvir o que eu tenho para dizer nesta carta, ela não vai produzir efeito na vida de vocês. E veja, meus irmãos, que ele diz aí no versículo 2, ele diz: a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Perceba que ele fala no plural. Ele conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. E por quê? Porque Timóteo já tinha passado por esta igreja. Tito tinha passado por essa igreja, como também Paulo, que fundou. Mas tanto Tito, como Timóteo, como Paulo, eles pregaram o Evangelho de maneira verdadeira diante de vocês. Nós pregamos o Evangelho com um único propósito, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de vocês. E diferente dos falsos profetas que está no meio de vós, nós não buscamos proveito, nós fizemos por amor a vocês. Nós fizemos com a intenção de que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, fosse pregado sem buscar nada em troca. Paulo teve, meus irmãos, que construir tendas para se sustentar, porque nós já estudamos aqui, os irmãos de Coríntios faltava converter o bolso, eles não eram abençoadores do ministério de Paulo. E Paulo faz questão de destacar isso: nós fizemos de verdade, de bom coração, sem buscar nada em troca. E aqui, irmãos, a gente já tira a primeira lição. Santa Cruz do Capibaribe, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita igreja, glória a Deus. Mas eu acho que para vir tanto missionário para cá, acho que só perde para Angola. Pode ser, irmãos, que eu esteja maldando, não sei. Mas tem um lugar que é evangelizado, bastante evangelizado, bastante igrejas para as pessoas ouvirem o Evangelho, Santa Cruz tem. Santa Cruz tem. A pergunta que eu faço é: por que ainda tantos missionários ainda vêm para cá? Ainda tantos pastores vêm para cá? Eu tenho certeza que muitos vêm com sinceridade para trazer a sua contribuição. Mas perceba, meus irmãos, que esses missionários ou esses pastores que vêm de fora só faz amizade com um irmão que tem uma certa condição. Ou só eu que sou maldoso, meu Deus? Por favor, vocês me ajudem. Sabe, ele não procura um irmãozinho não, um irmãozinho coitadinho não, ele não procura não, que chega na bicicleta na igreja, ele não procura não. E se for numa reunião, tiverem reunido, parece que a profecia só vale para o irmão que tem uma condição. Aquele irmão que for um coitadinho, parece que não recebe nenhuma profecia. Acho que esse irmão coitadinho, acho que sai muitas vezes frustrado com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Santa Cruz, como
muitos de nós já sabemos, é notório, é um lugar que economicamente é forte. Eu trabalhei no banco aqui por 3 anos. Eu vi com meus próprios olhos o volume do dinheiro que movimenta essa cidade. Posso falar isso, que eu não trabalho mais? Então, posso falar. E ao ponto de surpreender o volume de dinheiro e a quantidade que movimenta, de superintendentes vindo lá da Faria Lima, coração econômico do país, vim aqui para o Banco de Santa Cruz e não ir para o Banco de Caruaru, não ir no Banco do Recife. Tamanho o volume do dinheiro que movimenta essa cidade. Só que isso, irmão, também desperta alguns missionários, que ao invés, irmãos, de vir pregar o Evangelho, eles usam de certa notoriedade, eles usam de certo prestígio eclesiásticos, ao invés de vir abençoar, mas para vir sugar alguns irmãos. E isso é triste, irmãos. Mas veja como Paulo é diferente. Veja como se importa um apóstolo de Cristo. Ele prega a palavra sem pensar em nada em troca. O seu prazer e a sua recompensa de um verdadeiro missionário, pastor, pregador, evangelista, o maior prêmio que ele pode receber é dizer: glorificado seja o nome do Senhor. É para a glória dele, é para a exaltação dele, é para o louvor dele. Isso é o que deve motivar. E Paulo deixa isso muito claro a esses irmãos, deixando claro isso nessa apresentação, deixando muito bem quem era Tito, quem era Timóteo e quem era Paulo, a sua motivação. Seguindo essa apresentação, irmãos, que Paulo faz nessa carta aos irmãos de Coríntios, ainda no versículo 4, ele diz: grande é a ousadia da minha fala para convosco, de grande é a minha jactância e respeito de vós. Eu estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Que tribulações são essas? Nós estudamos aqui. A igreja de Coríntios, meus irmãos, era problemática. Havia muito problema nessa igreja. E o principal problema dessa igreja de Coríntios, meus irmãos, era a falta de reconhecimento do apostolado do apóstolo Paulo. Eles foram muito severos com o apóstolo Paulo. Eles bateram muito no apóstolo Paulo, não reconhecendo o seu ministério. E Paulo diz: olha, apesar dessa tribulação, apesar de tudo isso, eu me orgulho de vocês. Apesar de tudo isso que eu passei, dessas nossas tribulações, eu me alegro com vocês. Eu confio em vocês. Eu tenho prazer na vida de vocês. Olha que lindo, irmãos. Augusto Nicodemos, comentando esse versículo, ele diz: meu Deus, como eu estou distante ainda de ser como o apóstolo Paulo, porque eu não teria essa aproximação com esses irmãos, ao qual Augusto Nicodemos diz que ele diz: isso não é irmão, isso são bode. Sabe, meus irmãos, isso é muito interessante, porque nós, irmãos, eu costumo dizer, nós não éramos para termos diferenças ou era para qualquer tipo de desentendimento no nosso meio, mas a verdade é que temos. Não adianta a gente dizer, não, é só lá com os irmãos da igreja de Custódia, irmã Cida, que isso acontece. Não, irmão, às vezes acontece também no nosso meio. Mas como o apóstolo Paulo, veja como ele trata aqui, irmãos, de uma forma se aproximando desses irmãos, deixando de lado as desavenças e dando uma segunda oportunidade àqueles irmãos, a ponto de dizer, apesar dessa tribulação, eu me alegro com vocês, eu me regozijo com vocês. E nós, irmãos, precisamos aprender desse sentimento que também os irmãos de Coríntios entenderam, a não guardar qualquer tipo de ressentimento. Sabe, irmãos, tem ainda, eu não sei, mas talvez tenha irmão ainda que lá em 2010 o irmão não saudou ele, não falou ele ainda em 2022 ele ainda lembra desse dia, misericórdia. E Paulo, perceba, meus irmãos, que Paulo ele não faz isso de forma
aparente, ele procura fazer isso de uma forma, dizendo àqueles irmãos, colocando aqueles irmãos lá em cima, dizendo: eu me regozijo, eu me alegro com vocês, para que aqueles irmãos, ao qual entristeceram muito a vida de Paulo, perseguiram o ministério de Paulo, e Paulo procura tranquilizar aqueles irmãos e diz: olha, por mim está tudo bem, já passou, está perdoado, ficou para trás, para que esses irmãos pudessem ficar à vontade, para que esses irmãos não pudessem pensar ainda que Paulo carregava alguma mágoa. Que lição tremenda, irmãos, do apóstolo Paulo. A não guardar e ainda mais se comportar de uma maneira a tranquilizar até o ofendido. Porque o ofendido aqui não eram os irmãos de Coríntios, o ofendido aqui era Paulo. Mas Paulo, ele não guarda, ele não passa em roxo, muito pelo contrário, ele exalta esses irmãos, ele se alegra com esses irmãos. Seguindo ainda essa apresentação, no versículo 5 ao versículo 6, nós podemos ver, meus irmãos, que em meio às tribulações da vida, toda sorte de tribulação, quem nos consola é Deus. Eu vou repetir porque eu acho que só um irmão entendeu. É que em meio às perseguições da vida, às tribulações da vida, as lutas, as dificuldades, os desafios, e que nos faz, eu e você, estarmos de pé, quem nos consola, quem nos levanta é Deus. Olha, ele diz aí no verso 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Mas veja, no verso 6 ele diz: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Ô irmãos, tranquilidade era uma coisa que Paulo não tinha. Onde ele chegava, era perseguido pelos líderes religiosos pagãos da época, era perseguido pelos líderes fariseus de Jerusalém, pelo fariseísmo e falsos profetas dentro das igrejas, e ainda mais a aflição que Paulo sentia nesse exato momento aqui, que tinha uma preocupação do apóstolo Paulo, que talvez Paulo tivesse sido muito duro nesta carta, a qual os estudiosos chamam essa carta de a carta severa, e isso afligia Paulo, como se não se bastasse as perseguições e as tribulações da vida, Paulo ainda internamente sofria com isso. Mas em meio a tudo isso, Deus o consola. Em meio a tanta tribulação que nós passamos, Deus nos consola, Deus nos conforta, Deus nos anima, Deus envia alguém, Deus manda uma palavra, uma mensagem, um louvor, mas Deus nos consola. Eu conversava esses dias em casa com a minha esposa, nós debatemos teologia, ela formada em Harvard e eu em Oxford, e a gente debatendo teologia e dizendo: mas como é que pode? Às vezes, não necessariamente agora, mas às vezes nós é quem estamos precisando de uma palavra, é que estamos às vezes precisando ser consolado, e nós temos que consolar alguém, irmã Paula. E aí, irmãos, quem faz isso, quem levanta a gente para isso, não é a nossa sabedoria, não é o nosso entendimento, nem é o nosso tempo de crente, mas é Deus que consola, é Deus que anima, é Deus que reforça, é Deus que levanta, que revigora. E a gente fica se perguntando: meu Deus, como é isso? É a graça de Deus na vida de Paulo, é a graça de Deus na minha vida e na sua vida. E a gente conversávamos e dizia: já pensou, irmãos? Já pensou? A gente chega aqui para pregar. Eu sei que quem prega, quem fala de Jesus para alguém, já passou por essa situação. Não é verdade, pastor Hélio? A gente chega na igreja, e aí às vezes é nós que estamos em dificuldade, às vezes é nós que estamos precisando.
E aí, às vezes, aquele que nos ouve está pior do que nós. Está numa situação pior, seja em qual área for. Aí já pensou, irmãos, a gente chega aqui, ô Jesus, eita Deus, não sei como é que eu vou pregar hoje. Aí o pobre do irmão, que está doido para receber uma palavra, está doido para receber algo de Deus, está doido para receber uma palavra de fé, de ânimo, vai sair daqui pior. Aí vem Deus, irmãos, louvado seja Deus, de não é assim não, porque os sinais, a fé, ela não é aparente, ela é invisível, e esse Deus do invisível que pega a gente atribulado, que pega a gente muitas das vezes desanimado, faz com que a gente pregue e fale de fé e levante a fé de alguém. E às vezes nós que chegamos aqui, às vezes atribulado, triste, cabisbaixo, desanimado, às vezes sem perspectiva, também precisando, Deus, irmãos, automaticamente revigora e consola a nossa fé, consola o nosso coração. E é esse sentimento que Paulo passa para aqueles irmãos. Olha, essa tribulação e essa situação toda, em meio a tudo isso, perseguição, preso, esbofeteado, injuriado, mas Deus nos dá o consolo. E assim é na nossa vida. Louvado seja Deus, irmãos, por essa graça. Continuando para a gente apressar, do versículo 7, irmãos, ao verso 10, nós não vamos ler todo para ganharmos tempo, mas aqui é o conteúdo dessa carta. Do versículo 10, do 7 ao 10, Paulo, irmãos, nós temos o teor dessa carta. E Paulo, ele tem um certo receio, pensando de ter sido severo, duro demais com aqueles irmãos, ao ponto de entristecer aqueles irmãos. E Paulo tinha esse receio, e depois é reconhecido isso, que essa carta que foi severa, que foi dura, ela produziu alguns efeitos, irmãos. Isso é interessante a gente abordar. É interessante a gente destacar aqui, irmãos, porque parece que hoje, irmãos, na igreja, no seu contexto geral, parece que pregar uma palavra, uma mensagem mais severa, mais dura, parece que não dá mais ibope, parece que não dá mais curtida, parece que não dá mais compartilhamento na internet. E nós vamos ver, irmãos, o quanto é eficaz uma repreensão do Senhor. O quanto pode ser produtivo na vida de uma igreja, na nossa vida, uma repreensão. Porque, irmãos, a moda hoje é os coach da vida, onde o ser humano é o centro da mensagem que Deus tem que falar e dar vitória e prometer algo para o ser humano. Uma mensagem às vezes de repreensão, às vezes causa em nós uma reação de rejeição. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que quando essa repreensão ela é feita pelo Senhor, ela traz restauração, ela traz mudança de vida e ela traz mudança de comportamento. Perceba, meus irmãos, aí no versículo 9 diz que, olha, vocês se entristeceram, vocês se contristaram, mas perceba, irmão de Coríntios, que ela produziu em vocês, versículo 10, um arrependimento para a vida. Ô irmãos, eu estou convencido, irmãos, a maior mensagem de amor para as nossas vidas, irmãos, é uma mensagem. Sabe, meus irmãos, a maior mensagem de amor que nós podemos ter, irmãos, é uma mensagem de repreensão vinda do Senhor. Porque veja, meus irmãos, que ela produz uma tristeza,
seguida de um arrependimento que gera a salvação. Aleluia! Mensagem, irmãos, muitas das vezes severa, dura, é verdade. Ela causa em nós um primeiro impacto, que a gente fica meio que fechando, né, o coração, a gente fica meio que fechando os ouvidos, pastor Camilo, porque não é palatável aos nossos ouvidos quando somos repreendidos. Às vezes, quando a palavra é de repreensão, e às vezes nós estamos mais ou menos certo, kids, ali naquela lista, diante de Deus, e aí às vezes a gente com essa falsa sensação de justiça dentro de nós, e quando a gente escuta e diz, é isso mesmo, fulano estava precisando de uma palavra dessa, e às vezes, irmão, nós não tomamos para a gente essa palavra. Ô irmãos, Deus, a mensagem de Deus não é para ausentes, é para presentes. Ela tem endereço certo, e ela sempre vai ser o meu e o seu coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando vem uma repreensão da parte do Senhor, ela produz. E no versículo 11, meus irmãos, a gente vai correr aqui, me perdoe pela pressa, para a gente adiantar o tempo, mas olha os efeitos, eu vou correr e eu só peço a sua atenção. Veja os efeitos que ela trouxe aí no versículo 11 na vida dos irmãos de Corinto. Vocês ficaram tristes pelo que estavam fazendo. Veja que eles se arrependeram, os irmãos de Corinto estavam realmente errados. 2, eles agora fazem defesa do apóstolo Paulo, eles antes não acreditavam no apóstolo Paulo. 3, eles ficam indignados consigo mesmo. Veja, irmãos, que eles entenderam e recriminaram o seu comportamento. 4, eles temeram a Deus, eles não tinham o temor de Deus, eles passam a temer. 5, vocês que queriam distância, eles queriam distância, Paulo saiu dele lá quase que chutado, quase que expulso, eles sentem saudade de Paulo. 6, o zelo por Paulo, ele agora queria procurar maneira de agradar o apóstolo Paulo. Aquele grupo de falsos profetas da igreja, os irmãos de Corinto disciplinaram aqueles irmãos que tinha se levantado contra Paulo, tinha um cabeça daquele movimento. Percebe, meus irmãos, os efeitos de uma palavra de repreensão traz mudança na nossa vida, traz transformação na vida, como trouxe na vida desta igreja. E veja, diz aí no final do versículo 11, agora você pode acompanhar, diz agora, olha, em tudo mostrastes puros neste negócio. Ô irmão, tem objetivo, tem direção certa uma palavra de repreensão para a nossa vida. É impossível, meus irmãos, a gente, eu não quero ser irônico, mas é impossível, irmãos, a gente olhar, ler, ouvir uma mensagem de Deus e a gente olhar e dizer que está tudo certo na vida da gente. Me perdoe generalizar, mas talvez tenha alguém aqui que esteja perto de uma carruagem de fogo vindo lhe pegar, não sei. Mas é impossível, irmãos, a gente não ter algo na nossa vida a qual Deus não precisa trabalhar. E quando Deus, irmãos, precisa trabalhar algo na nossa vida, Ele vai direto. Ele é certeiro. Ele produz efeito e produz resultado na sua mensagem, porque a palavra de Deus, ela é pura, viva e eficaz. E é isso que faz na vida do apóstolo Paulo, na vida da igreja de Coríntios, através da vida do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, o versículo 12 a 14, Paulo explica a intenção de escrever aqueles irmãos. Ele vai explicar que aquele contrição que os irmãos sentiram, aquele arrependimento que os irmãos sentiram, não era o propósito da carta de Paulo. Essa não era a intenção de Paulo, mesmo tendo produzido esses efeitos. A intenção de Paulo era mostrar o quanto agora eles pudessem ver o quanto eles foram transformados. Ô irmão, isso é maravilhoso. Às vezes essa mensagem, irmão, de repreensão que a gente às vezes blinda o nosso coração, às vezes a gente não entende hoje, mas mais na frente
Deus nos mostra e diz: olha, aquela mensagem, aquela repreensão, aquela exortação que você tomou, olha o que foi que produzia, para vocês verem agora e glorificarem a Deus. E aí, irmãos, aí aquela tristeza e aquele trancamento no nosso coração daquela palavra de repreensão, depois Deus move e mostra uma maneira, porque é isso que Paulo diz: olha, eu quis que vocês, para mostrar a vocês mesmos o efeito disso. Oh, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, o poder da palavra de Deus, ainda que seja por meio de uma repreensão, irmãos. Nós precisamos entender isso, porque nós temos, irmãos, vou generalizar de novo, nós temos uma barreira quando a palavra é um pouco dura. Oh, meu Deus, será que é só eu? Quem aqui se encontra nessa situação, por favor, para eu não me sentir aqui tão pecador, pelo amor de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela produz efeito, porque essa palavra de repreensão, essa carta que Paulo enviou a esses irmãos, trouxe efeitos maravilhosos na vida da igreja, ao ponto que essa transformação, Tito percebe na vida dos irmãos de Corinto, verso 15, verso 16, ao ponto que, pensa a situação de Tito, pastor Camilo, Paulo sai dali quase expulso, a situação não era boa, é porque Tito também era crente, era um homem chamado por Deus, mas se Tito fosse eu, dizia: oxe, Paulo, tu quer me botar numa batata quente dessa? A igreja complicada como a igreja de Coríntios, e eu vou para lá, e eu vou fazer isso. Mas Paulo tinha tanta segurança do que estava escrevendo aqueles irmãos, que a palavra produziu tanto efeito na vida daqueles irmãos de Coríntios, que agora Tito diz: olha, é verdade, Paulo, eu também estou sentindo assim de tamanha entranha dentro do meu coração, a alegria desses irmãos, o quanto eles me trataram bem naquela igreja, porque eles haviam rejeitado o ministério do apóstolo Paulo, e agora um enviado de Paulo, ele os trata bem. Por quê? Porque a igreja foi transformada através da mensagem, através da carta, da repreensão, da palavra de Deus do apóstolo Paulo. E quando, irmãos, uma igreja, nós recebemos uma palavra de repreensão do Senhor, de exortação do Senhor, e que ela produz efeito, isso é perceptível, isso salta aos olhos. A igreja, ela é mais fraternal, a igreja, ela é mais amorosa, a igreja, ela é mais afetiva, produz efeito e todos podem ver. Aleluia, irmãos. Porque quando faz isso, é perceptível aos olhos, e Tito traz essa mensagem a Paulo dizer: obrigado. Obrigado, irmão de Corinto, obrigado, Tito, louvado seja Deus, porque essa carta, essa mensagem, mudou a vida desses irmãos de Coríntios. Sabe, irmãos, o paradoxo disso é que esses irmãos tiveram a sua vida mudada e transformada por uma carta que não é uma carta perdida. Eles mudam e aprove Deus assim, que não foi 1 e 2 Coríntios ao qual está canonizada na Bíblia, mas foi uma carta perdida, porque a história vai dizer que esses irmãos de Coríntios depois continuaram com os mesmos problemas. Mas essa geração aqui, irmãos, a qual o apóstolo Paulo escreveu, eles foram transformados pela mensagem, pela palavra, e que, voltando ao versículo 2, ele diz: abra os vossos corações para o que eu tenho a falar para vocês. Que nós, irmãos, possamos abrir o nosso coração, mudar o nosso entendimento, e quando a palavra às vezes vier dura, é verdade que a gente não vai dar glória a Deus, é verdade. É verdade que a gente não vai dar pulinho, aleluia, é verdade. É verdade isso, irmãos. Mas quando ela produz em nós tristeza, seguida de arrependimento, essa palavra gera vida, e vida para a salvação. Que nós possamos mudar, irmãos, o nosso entendimento quanto a isso, uma mensagem dura, uma mensagem severa,
a gente possa, ao invés de trancar o nosso coração, a gente abrir, fazer como fez Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que Deus nos abençoe.